Meus amigos, simplesmente temos todos os detalhes que vai acontecer na luta de desempate do Sekai Taikai na parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai. Simplesmente vazou tudo, assim, detalhe por detalhe do que vai acontecer nessa luta, a gente já sabe. Como é que é? E cuidado que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, tá? Então se você se incomoda com isso, eu recomendo você não assistir, mas eu já vou adiantar um spoilerzinho aqui pra vocês. Simplesmente o Johnny, ele vai vencer o Sensei Wolf com um golpe da garça e no final o Johnny, ele vai abrir um restaurante com o nome do Cobra Kai. Pois é, você ficou curioso? Quer saber como que essas coisas vão acontecer? Porque a gente tem os detalhes aqui. Simbora que no vídeo de hoje o Geek vai explicar tudo pra vocês. Hello my friends geek, na voz e através do portal Cobra Kai Dark, né, que tem sido o grande portal que eu tô trazendo esses vazamentos aqui pra vocês, e é confiável porque ele basicamente acertou tudo até agora. Mas o Sekai Taikai, ele vai continuar de onde parou, que nesse caso é nas semifinais, só que não vai ser em Barcelona, na Espanha, vai ser no São Francisco, no vale que a gente conhece. E o torneio vai retornar muito graças ao Terry Silver, né, que vai junto ali com os colaboradores, com os patrocinadores, né, colocar uma graninha pra poder fazer com que esse torneio continue de onde parou. E sabemos também que no final das contas, Cobra Kai e os Iron Dragons, eles vão empatar na pontuação geral e o Sensei Wolf vai ter que lutar contra o Johnny Lawrence para desempatar, para ver qual dojo vai ser o grande campeão. Ou seja, vai ser uma luta entre senseis para ver qual dojo vai ganhar. Que porcaria é essa? Sim, Geek, mas pera aí, o que aconteceu com o Cobra Kai no meio desse momento? Nesse caso, Cobra Kai Coreia, né? Porque ainda teve a tragédia do Kwon. E o Miyagi-Do, o que é que vai acontecer? Por que que no final vai ser o Johnny do Cobra Kai contra o Sensei Wolf dos Iron Dragons? O que aconteceu com o Daniel no meio desse caminho? Bom, o torneio de capitãs recomeça, né, desde as semifinais, e na ausência de informações, a gente só pode supor que o Cobra Kai está ainda sob o comando, né, do John Kreese nesse momento, junto com a Sisei Kim, que está completamente afastado do mundo do karatê após os acontecimentos que levaram à morte do Kwon. E provavelmente o dojo Cobra Kai só vai continuar no Sekai Taikai graças a Tori, pois ela certamente convenceu o Kreese a permanecer no torneio, porque ainda precisa provar para sua falecida mãe que ela consegue fazer as coisas de maneira justa, e tudo isso além de cuidar do seu irmão. E após a derrota do Rob pro Axel, e sim, o Axel vai quebrar o joelho do Rob, a gente já tem fotos e vídeos confirmando, o Miguel vai substituir o Rob na final, a Samantha abandona o torneio porque ela não quer lutar contra a Tori e não quer tirar pontos do Cobra Kai, e a única forma de vencer os Iron Dragons nessa luta de desempate vai ser justamente com a galera, todo mundo indo junto para o dojo Cobra Kai. E como que vai funcionar essa transição, essa negociação, porque no momento o dojo pertence ao Kreese, né, ao Kreese e ao Sensei Kim, como que eles vão permitir que o Johnny, Daniel, que toda a turma vá para o Cobra Kai, porque já tem imagem vazada sobre isso, a gente não sabe dos detalhes, mas fato é que Johnny vai recuperar o seu dojo e a única chance deles vencerem o Sekai Taikai e não os Iron Dragons do Terry Silver é justamente isso, é a galera indo todo mundo pro Cobra Kai, principalmente o Johnny, que é quem vai lutar contra o Wolf. Meio dramático, não é? Então Johnny, o Daniel, né, e todos os demais se juntam ao Cobra Kai e o torneio de capitães termina com uma vitória absoluta do Cobra Kai. O Miguel nocauteia o Axel e a Tori acaba eliminando a Zara por pontos, né, para poder realizar o seu sonho e ter um troféu do qual ela se orgulha. Afinal, lembremos, né, que depois que a Tori descobriu que o Silver comprou os árbitros, né, lá no torneio do All Valley da 4ª temporada, a Tori se sentiu injustiçada. Ela olhou para aquele troféu e percebeu que ela não pertencia àquele momento, né? Ela não merecia aquele troféu. E dessa vez ela vai lutar por algo justo, algo que ela merece. Tem razão. E com a vitória do Cobra Kai em ambas as categorias, tanto masculina com o Miguel quanto a feminina com a Tori, o torneio vai terminar com os Iron Dragons e o Cobra Kai empatados em pontos. Então não há um vencedor. E graças a isso, os organizadores do torneio anunciam uma nova regra, que é simplesmente um combate entre senseis para determinar o vencedor do torneio. E nesse momento, Kreese e Johnny tomam a decisão e é Johnny Lawrence quem assume o controle do dojo para enfrentar o Sensei Wolf. Eu acho que isso daí é uma questão meio que de lógica mesmo, de enfrentamento, porque se fosse o Kreese lutando contra o Sensei Wolf, eu não sei se daria pro Kreese, né, porque o Wolf é muito jovem, ele tá com vigor físico, ele tá no auge dele, talvez o Johnny daria luta contra o Wolf. Agora Kreese naquela idade, já naquele momento, sendo que o Kreese acabou de tomar uma surra pro Terry Silver, cara, o Kreese seria amassado pelo Sensei Wolf se ele fosse lutar contra ele. Então o Kreese na certa foi esperto e selecionou o Johnny para lutar contra o Wolf. Olha, nossa, progresso. Então temos Johnny versus Sensei Wolf e segundo os vazamentos, essa luta é a mais chocante de todas, porque é o clímax do torneio, onde vemos a luta em que começa primeiro com vantagem pro Sensei Wolf, né, que faz um ponto no Johnny e começa a humilhá-lo verbalmente. Então a luta continua e ambos os senseis ficam empatados em pontos, mostrando uma clara vantagem pro Sensei Wolf, né, que é mais focado e menos cansado que o Johnny. E inclusive até vazou um vídeo, né, comprovando esse vazamento, que a gente vê lá no vídeo, né, que tem um placar que tá 2-2, Sensei Wolf e Johnny Lawrence, e lá embaixo tem os dois lutando. Realmente
é verdade, cara. Esse vazamento é real. Beleza. E realmente faz sentido essa luta entre os dois. Afinal, no início da parte 2 da 6ª temporada, o roteiro já criou essa rivalidade entre Johnny e Wolf, com ambos se enfrentando no cacete armado lá do Sekai Taikai. E provavelmente essa luta vai se estender até as finais da parte 3. E o fato do Chris e Johnny trabalharem juntos também faz muito sentido. Porque lembremos que o Johnny salvou o Chris, né, da luta contra o Terry Silver e meio que iniciou a redenção do Chris naquele momento. E segundo os vazamentos, eu já fiz um vídeo somente sobre isso, tá? Sobre o desfecho de alguns personagens, especialmente o Chris e o Terry Silver, que vão ter finais trágicos, por assim dizer. Mas no final das contas, né, resumindo aqui, o Chris ele vai se sacrificar pra salvar o Johnny, porque vai ter um incêndio, né, lá no Sekai Taikai, lá no vale, porque o Terry Silver ele vai incendiar o lugar. Ele não vai aceitar a derrota pro Johnny e pro Chris, ele vai incendiar o lugar e quer que todo mundo queime junto com ele. Mas aí o Chris vai salvar a Samantha, ele vai salvar uma galera e vai se sacrificar pra poder salvar o Johnny. Isso é resumido, tá? Se vocês quiserem detalhes desse vazamento, é só clicarem nos cards em cima que eu fiz um vídeo só sobre isso. Parece uma loucura só de pensar nisso. Então no clímax do confronto, o Sensei Wolf se prepara pra atacar e Johnny acaba usando o chute da garça, cara, exatamente. Ele nocauteia o Sensei Wolf, acabando de vez com os sonhos do Terry Silver pela segunda vez, né? Sendo que dias antes a gente pode ver no treino, né, que essa luta épica foi uma preparação, porque vazou esse vídeo de Johnny e Daniel algumas semanas atrás, meio que correndo na rua junto com uma galera, né? E esse vídeo provavelmente é em preparação pra final entre Johnny e Sensei Wolf, sendo que nas imagens promocionais a gente pode ver Daniel e Johnny treinando o chute da garça, né? E o cenário é o mesmo do primeiro Karate Kid, né? Com o Daniel, nesse caso, e o Miyagi treinando na praia, só que agora é Johnny e Daniel. E esse treinamento será uma referência dupla, pois ajudará o Daniel a recuperar a confiança no Karate e nos métodos do Miyagi-Do após a morte do Kon. E ele também vai estar totalmente arrasado e sem muita confiança de continuar ensinando e praticando, mas agora ele vai recuperar isso. E também vai ajudar o Johnny a eliminar o Sensei Wolf de forma humilhante, né? Afinal, lembremos que o Johnny ele vai finalizar o Wolf com o chute da garça, exatamente. E ele vai aprender isso com alguém. E vai ser com o Daniel. Saiu até imagem dos dois treinando na praia. Então esse vazamento é real, velho. E temos mais vazamentos aqui pra comentar, tá? Sobre essa luta. Tem alguns desfechos interessantes. Mas antes, pra não esquecer, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta. A gente vai trocar essa ideia maruta sobre Cobra Kai, sobre diversas outras séries. Então faz tudo isso que é nóis. E graças a isso, Johnny vai acabar vencendo o torneio mais importante do mundo do Karatê, usando o chute que arruinou sua vida para poder consertá-la novamente, né? E graças aos patrocinadores e os holofotes que estarão focados no Cobra Kai, Johnny e Miguel vão se dar muito bem. Afinal, essa vitória do Johnny vai garantir o ingresso do Miguel na universidade e também uma vida mais estável pro Johnny e sua família, né? Com seu novo integrante, pois lembremos que a Carmen está grávida. E tudo isso graças às combinações dos estilos de Miyagi-Do e Cobra Kai, né? E após esse encerramento, né? Como muitas pessoas estão imaginando e especulando, até teorizando também, e saiu até alguns vazamentos que são meio falsos, o Johnny, no final de tudo, ele não vai continuar o seu legado no dojo Cobra Kai, ele não vai continuar no Karatê, ele vai utilizar o nome Cobra Kai, mas para abrir outro estabelecimento, que não vai ser um dojo, vai ser um restaurante. Como é que é? De acordo com as informações mais recentes, o Johnny vai abrir um restaurante com o mesmo nome para poder dar um futuro melhor para sua família, longe das lutas e todo o drama do Karatê. E como vimos nessas imagens vazadas, realmente é verdade, né? Temos Johnny, Sen e Rob nesse possível restaurante do Johnny, e mesmo assim, antes de deixar esse dojo de Karatê, o Cobra Kai se tornaria campeão absoluto de tudo, pois venceriam a última do Vale sob o comando do Chris e Silver e acabaram sendo campeões mundiais sob o comando do Johnny. E embora Johnny tenha finalizado o legado de Cobra Kai, ele também acabou realizando os sonhos de Chris e Terry dos anos 80, pois ele basicamente cumpriu as expectativas de ser o sensei, né? Fechando o ciclo e deixando o Cobra Kai no topo da elite mundial como campeão do mundo. Porque como a gente viu nesses flashbacks, né, ao longo das temporadas de Cobra Kai, um dos sonhos que os jovens Terry Silver e Chris eles tinham lá atrás, nos anos 80, 70, era justamente esse, era levar o nome do dojo Cobra Kai ao topo do mundo, era vencer o Sekai Taikai. Vocês lembram do flashback que o Terry Silver lá jovem apareceu com cartaz do Sekai Taikai, querendo que o Cobra Kai vencesse aquilo? Então, vai acontecer, Cobra Kai vai vencer o Sekai Taikai, só que não sob o comando do Terry Silver, e sim do Johnny Lawrence. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Mas e aí, vocês gostaram desse final de Cobra Kai? Vocês acharam coerente? Vocês gostariam de ver o Johnny finalizando o Wolf com o chute da garça? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Mas não para por aí não, porque a gente tem outro tópico aqui nesse vídeo muito interessante pra falar, que é justamente o fato de Karate Kid Legends, que vai estrear neste ano de 2025 nos cinemas, ele não vai ter um torneio no final. Ah, fala sério. Pois a tendência em questão é terminar a história com um torneio, e desde os primeiros dias da franquia, torneios têm sido usados como conclusões para várias histórias, seja Karate Kid de 84,
94, o Karate Kid de 2010 ou várias temporadas de Cobra Kai. Ou seja, os torneios provaram ser uma maneira rápida e eficaz de mostrar a jornada de artes marciais de vários personagens principais. Tudo isso enquanto fornece um clímax narrativo natural, né? Mas apesar disso, o Karate Kid Legends não deve terminar com um torneio. O tom transmitido pelo primeiro trailer, né, implica que seria algo diferente em comparação aos outros projetos da franquia. E remover uma subtrama do torneio vai capitalizar isso, né? E embora algumas cenas do trailer de Karate Kid Legends pareçam mostrar um cenário de torneio, isso poderia ser usado como uma introdução ao personagem de Ben Wong no início, né, o Li Fong, marcando uma grande diferença de outras histórias, né, desse formato. Então Karate Kid Legends finalizar sua história sem um torneio final, sem uma grande luta entre o protagonista e nesse caso o antagonista, que é algo que a gente viu muito nessa franquia, possa ser que Karate Kid Legends não faça isso e se diferencie dos demais, porque até agora teve 2 Karate Kids, né, ao longo da franquia e 3 temporadas de Cobra Kai que não finalizaram com uma luta no torneio. Parece uma loucura só de pensar nisso. E foram esses, o Karate Kid 2 e o 4, né, com a Julie Pierce. Pois o primeiro apresentou Daniel lutando contra o Chozen pela honra de sua Kumiko, né, lá na ilha de Okinawa, enquanto o clímax do Karate Kid 4 ocorreu nas docas em Boston, que é um final bem bosta. E no que diz respeito a Cobra Kai, a segunda temporada terminou com uma briga na escola, mas a terceira culminando com uma briga na casa dos Larusso, né, e no dojo titular. E a quinta temporada de Cobra Kai terminou com uma briga semelhante no dojo, com apenas a primeira, quarta e sexta utilizando o torneio. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acharam disso tudo? Quais as opiniões de vocês, expectativas para esse Sekai Tekai, essa última temporada? Comente aí que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!